Meu irmão, minha irmã, coragem e fé, decisão. Somos profetas do Senhor com João Batista. Denunciar o pecado, declarar Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, 1 a 12. Mateus 14, 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou, é por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De momento o mandaria matar. Temia, porém, o povo, que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu em juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João trasladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Eis aqui um pecado que clama aos céus, o pecado adultério, e que cresce cada vez mais entre nós, bem próximo de nós. Quem sabe até já entrou na sua vida e na sua casa. O adultério é maldição. O adultério é tirar Jesus do centro e colocar outra pessoa. Você entende? Colocar alguém, não mais Jesus no centro. Herodes admirava João Batista, gostava de ouvi-lo falar, mas pelo encanto e a sedução de uma mulher, mandou matar João Batista. Olha que coisa mais incoerente. Eu sei que esse homem é de Deus, eu sei que ele fala de Deus com autoridade, mas quando ele fala aquilo que eu não quero ouvir, eu mando matá-lo. Assim acontece também com a nossa vida. Nós nos afastamos da comunidade, da igreja, porque o padre está falando firme, porque a verdade está sendo dita, e nós não concordamos, nós achamos que é difícil demais e que o padre está exigindo muito. Radicalidade, ou seja, ver a essência, a profundidade da palavra de Deus. E o pecado gera o quê? Simplesmente a morte do inocente, a morte da nossa casa, a morte da família. Quando nós entramos no pecado adultério, nós estamos declarando que a nossa família não é mais de Deus. Se você não se arrepende, se você não se volta para Deus, você vai matar Deus na sua vida. Matar João Batista é tirar a presença de Deus, é tirar Jesus do centro da nossa casa, da nossa família. Gostar de ouvir falar, se entusiasmar ao ouvir Jesus falar, não é suficiente. É decisão por viver a palavra dele, por recebê-lo como Senhor e Salvador. As atitudes de pecado, elas cada vez mais fecham as portas da nossa casa para o reino dos céus. A nossa família se perde, a nossa família deixa de ser uma família na rocha. Você entende bem? E o egoísmo de uma mãe, a vaidade de uma mãe, leva a própria filha à prostituição, a ser parceira dela na morte de João Batista. É isso mesmo. Quando nós não temos temor de Deus, quando nós queremos a vaidade, a prepotência, quando nós queremos os prazeres desse mundo, nós emprestamos até os nossos filhos, nós destruímos a vida também dos nossos filhos. Quando o pai ou a mãe não tem juízo, os filhos se perdem. Você entende bem o que eu estou dizendo? Então, cuidado. Vamos ver a nossa vida aqui na palavra, nessa palavra que é proclamada. Ela revela quem somos, quem é o centro da nossa vida, se nós gostamos de ouvir e viver ou se nós simplesmente gostamos de ouvir. Não adianta apenas gostar de ouvir e não colocar em prática. Quem gosta de ouvir e não vive está na areia, está longe do reino dos céus. Hoje é decisão pela família, é dizer não ao adultério, dizer sim ao reino dos céus, dizer sim à palavra que é Jesus e jamais deixar Herodes ser o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor é Jesus,
Ele é que decide quem somos, é Ele que nos dá a própria vida. E a coragem de João Batista é assim, essa coragem para não se calar diante do pecado de um rei ou de qualquer outra pessoa, mesmo que cortem o nosso pescoço, o nosso sangue fecunda a terra e nós nos tornamos então cidadãos dos céus. Ou seja, o reino dos céus exige a nossa própria vida, perder coisas desse mundo, perder a própria vida neste mundo, mas para ganhá-la para a vida eterna, para a ressurreição.